Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Muito Gringo. Sejam todos bem-vindos. Já sabe, né, gente? Tá chegando agora, deixa o joinha, deixa seu comentário. É muito importante aqui pra gente, do canal. Quer mandar sua história? O e-mail está passando aí. Me segue no Instagram. Tô colocando histórias curtas lá novamente. E esse mês de fevereiro temos 6 histórias curtas inéditas para entrar no Instagram. Então me sigam, temos os reels e histórias também, tá bom? Gente, a Alice de hoje, ela já passou por aqui há 3 anos atrás. E a história dela é a seguinte: como foi viver em um abrigo? Minha mãe foi a pior mãe do mundo, que é essa história aqui, ó. Então, se você quiser ver, é só colocar aí no search do YouTube, isso aí. E eu espero lembrar de deixar aqui para vocês. Mas se eu não lembrar, alguém vai deixar, eu tenho certeza. É uma história de 47 minutos, a primeira história dela. E vocês acreditam que eu não lembrava dessa história? E olha, uma história assim que depois que eu ouvi de novo, eu falei assim, caramba, por que será que eu deletei essa história da minha mente? E engraçado, a nossa Alice, ela falou assim, Dani, hoje é dia 30 de dezembro de 2024. Se passaram 3 anos e 1 mês desde que eu escrevi a minha primeira história para você, como ter sido criada num abrigo. E eu confesso que eu amei, né? Ela falou assim, amei você ter lido a minha história, mas eu confesso que eu nunca tive coragem de ouvir você contando. Isso mostra que eu não estou curada como eu imaginei. Eu vi muitos comentários falando que a história era fantasiosa, mas, Dani, eu te enviei fotos, vídeos que mostram um pouco do que eu estava contando. Gente, muitas meninas aqui acham que algumas histórias são fantasiosas e não, a maioria das meninas, elas me mandam, tá? Vídeos, fotos, tudo, mostrando que aquilo realmente aconteceu. Então, assim, é porque às vezes vocês imaginam, né, que a pessoa não tem uma vida daquela, mas tem, tá? Bom, eu desejo a você e sua família feliz ano novo, né? E sei que o final desse e-mail vai ser muito pesado. Talvez eu não seja nem capaz de mandar boas energias. Eita! Mesmo que a minha intenção seja contar a história e dar esperança para quem já viveu no sofrimento como eu. Essa Alice, ela esteve aqui há 3 anos atrás. Ela escreveu uma história, né, que eu mostrei para vocês. E a história dela é uma história muito forte, né? Vale muito a pena vocês verem esse vídeo dela. Ela é uma menina que sofreu muito na rua, em casa, muito maltratada, né? E ela acaba engravidando. E ela está num abrigo, tá? Nesse e-mail anterior, ela denuncia algumas coisas que aconteceram nesse abrigo, né? Que vocês vão ver lá no primeiro vídeo. Então tem uma CPI, tá? Ela inclusive participa, vai lá para dar o depoimento dela. E eles decidem tirar ela e a filha desse abrigo e colocar em um outro lugar, tá? Então, nesse outro lugar que ela tava, era como se fosse um outro abrigo. Ela conhece uma cozinheira e ela acha que essa cozinheira gosta dela. Então essa cozinheira de vez em quando pedia aos diretores do abrigo para que levasse a Alice e a filha para casa dela para passar uns dias lá com ela e com o marido. E a Alice ia, né, fazia as coisas na casa para poder voltar sempre, já que ela não tinha mais família. Então, ela fala assim, Dani, eu achei que essa mulher gostava de mim, mas eu não sei ainda o que aconteceu, tá? Mas ela falou que achava que essa mulher gostava dela. Aí ela estava nesse abrigo, só que eles tinham oferecido a ela uma casa. Falaram, olha, a gente vai te dar uma casa para você morar com a sua filha, você vai ser maior de idade, né?
e você vai morar com a sua filha. Aliás, ela virou maior de idade, então ela ia morar com a filha numa casa, mas essa casa nunca davam para ela. Então ela continuava lá num outro abrigo. Até que ela teve a visita de uma psicóloga. E ela comentou com essa psicóloga: olha, me prometeram a minha casa, né? Cadê minha casa para eu começar minha vida com a minha filha? Eu estou aqui com ela. E essa psicóloga, ela fala o seguinte: olha, nós vamos arrumar um lugar para você. Então, naquele mesmo dia, eles pegam ela nesse abrigo, olha só, e falam que a casa dela finalmente está pronta. Então, eles finalmente iam dar a tal casa para Alice morar, tá bom? Dani, era um final de semana. Então, eles falaram o seguinte: olha, você vai ficar no abrigo para meninas infratoras da lei até segunda-feira. Mas você vai ficar numa cela, num lugar, né, separado delas. E na segunda-feira, nós vamos te buscar para ir para sua casa nova. Aí a Alice falou assim: ah, então tá bom, tudo bem, né? Esperei até agora, vou esperar o final de semana. Só que dentro do carro, pediram para Alice entregar a filha. Falaram: olha, sua filha não pode ir para lá com você. E segunda-feira, vocês vão estar juntas novamente. Aí a Alice fala: vamos dar uma pausa aqui. Dani, esse é um dos momentos que eu ainda choro quando eu lembro. Foi a nossa primeira separação. Eu comecei a chorar, mas a psicóloga me consolava. Dizia que segunda-feira iríamos estar juntas novamente. E aquela foi uma das piores e mais longas noites da minha vida. Eu chorava, meu seio doía, pois ela estava amamentando, e eu só pensava que minha filha poderia estar chorando, sentindo a minha falta. Mas ao mesmo tempo me confortava que daqui a pouco eu iria estar com ela e nós iríamos fazer um lar feliz. Dani, ela falou assim: ai, tô vendo que eu vou chorar até eu terminar de escrever, pois essa história ainda me dói muito. Só quem é mãe pode imaginar e entender a dor que eu senti naquele momento. Era um choro de dúvidas, de medo, de saudade, pois eu não sabia o que o destino reservava para mim e para minha filha. Mas eu só podia esperar que aqueles dias passassem rápido. Gente, e o tal do abrigo? Eu nem falo. Foi uma experiência forte. Foram muitas histórias. Ouvi muitas histórias das meninas, quantas vidas, quanto sofrimento. Eu era protegida nesse abrigo, ninguém me tocava, mas lá era o verdadeiro inferno na terra. Mas eu só pensava na minha filha e aonde a minha filha estava. Chegou segunda-feira e a psicóloga chegou com a minha filha e foi bom vê-la. Me emocionei, tanto que até a psicóloga chorou, as tias do abrigo também. Mas algo tinha se quebrado dentro de mim, e mais um trauma tinha se formado dentro de mim. Hoje eu sei disso, mas naquele momento eu só queria ver minha casa nova. Então eu fui para uma casa, era uma ONG italiana. Ela não quer que fale o nome, tá, gente? Mas ele dá assistência, essa ONG dá assistência a menores. Era um abrigo privado de uns italianos. Só dando spoiler, né? Eita, hoje ela vive numa casa que é do italiano, diretor do abrigo na época. Mas calma que eu vou chegar nessa parte. Aquele novo abrigo, para mim, parecia um sonho. Era diferente de todos que eu já tinha ido. Arrumado, limpo, organizado. A vida lá não tinha grades, tínhamos quartos grandes e eu adorava molhar a grama verde do abrigo. Inclusive, eu vou te mandar umas fotos que eu e minha filha estamos ali. Estava tudo indo muito bem. Eu fazia terapia, comecei a estudar, minha filha começou a dar os primeiros passos e tudo estava calmo. E foi aí que os fantasmas do passado retornaram. Eu acho que eu não fui forte o suficiente para seguir minha vida, pois eu não estava curada. Eu ia para a terapia e escondia toda noite os remédios que me davam embaixo da língua. Um dia eu fui ajudar a tia da cozinha e ali na cozinha eu tomei todos os comprimidos e de repente eu não vi mais nada. E eu fiquei em coma. Acordei alguns dias depois no hospital. Então quando eles davam remédio para ela, ela não tomava, ela guardava. Vocês entenderam, né? Aí um dia ela foi e tomou tudo de uma vez.
Dani, eu sei que muitos de vocês vão me julgar, até porque todo mundo é dono da razão. Mas eu estava tão cansada de sofrer. Embora eu amasse morar ali, era um lar provisório. Eu tinha um vazio dentro de mim que me acompanhava, uma tristeza. Eu era uma criança e com certas coisas eu não sabia lidar. Os dias passavam, eu ia crescendo, minha filha ia crescendo junto comigo. Naquela realidade estranha, voltei para a escola e infelizmente voltei aos velhos hábitos. Eu queria chamar atenção, até hoje eu não sei porquê daquilo. Eu me arrependo muito, sabe? Um dia, ao invés de ir para a escola, eu fui na Polícia Federal. E falei que sabia de coisas. Falei que ia ter um assalto, tal hora, tal dia, em tal lugar. Mas era tudo invenção na minha cabeça. Até porque, gente, eu nem saía do abrigo. Eu me senti importante naquelas horas. As pessoas me davam atenção, elas me davam ouvidos. E na minha cabeça, eu achava que eu ia ser uma grande detetive da polícia um dia. O problema é que dias depois realmente aconteceu um assalto e vieram atrás de mim. Foi uma novela. Eu não vou contar aqui a história toda porque foi longa. Mas nesse mesmo período eu recebi a visita de uma moça da promotoria que me disse que a minha história, que a freira tinha pedido para eu escrever, lembra a primeira parte? Tinha sido contado na Espanha e tinha arrecadado um dinheiro para comprar uma casa para mim. E que a minha filha, quando eu ficasse maior de idade e tivesse que sair do abrigo, nós teríamos uma casa. Então, ela contou uma história sobre ela e uma freira, né, nesse abrigo anterior. Vocês depois voltam lá na primeira história. Aí falaram que alguém contou essa história na Espanha, fizeram tipo uma vaquinha, arrecadaram dinheiro para comprar uma casa para ela. Bom, Dani, no geral no abrigo, eu me comportava muito bem, pois eu era feliz ali e todo mundo gostava de mim. O tempo passou e eu finalmente fiz meus 18 anos. Confiante que eu tinha o dinheiro da tal casinha para sair do abrigo, a tal vaquinha que falaram que fizeram para ela. Fui até o diretor e falei: bom, eu fiz 18 anos, você pode me dar meu dinheiro para eu fazer a minha vida? E ele falou: que dinheiro? Aí ele disse: você não tem mais nada, Alice. Foi tudo usado na estadia tua e da tua filha aqui no abrigo. Mais um golpe que a vida me deu. Escutar aquilo foi como uma punhalada nas minhas costas. Então todo mundo me abraçou, chorou e disse que minha filha não poderia ir comigo. Mas eu não tinha para onde ir. Mas eles não iam deixar a filha dela ir com ela e ela ia ter que sair do abrigo. Eles falaram: Alice, você vai ter que sair daqui, trabalhar, arrumar um lugar e quando você estiver estabilizada, você volta para buscá-la. Gente, isso foi um outro momento que me marcou muito. Quando eu saí no portão só com a roupa do corpo, eu ouvi aquele portão se fechar, meu mundo desabou. Agora eu estava sem minha filha, numa cidade sozinha, sem família, sem R$1 no bolso. E, tipo, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Como eu vou começar, né? Meu Deus! Caminhei até a parada do ônibus. Fiquei lá chorando sem saber para onde ir. Uma senhora conversou comigo e me deu o dinheiro do ônibus. Então eu lembrei que eu sabia onde morava uma das meninas do abrigo e fui lá. Ela morava numa palafita, uma casa bem humilde, e me hospedou. Me deu uma toalha, um lençol e eu dormi no chão da cozinha. Lembro que tinha baratas e tinha ratos também, pois ali passava um esgoto a céu aberto. Fiquei um tempo lá, depois saí em busca do meu destino, pois eles disseram que eu também não tinha condições de ficar lá, pois eles não podiam me sustentar. Bom, eu ia andando ao Deus dará, conhecia pessoas, as pessoas me davam moradia, eu contava a minha história, e eu comecei a trocar moradia por serviço doméstico, né? Mas não recebia nada em troca. Mas eu tinha que dar um jeito, eu tinha que trabalhar para ir buscar minha filha. Foi um período muito difícil, de muito sofrimento. Naquele momento eu entendi que eu estava sozinha.
Eu me lembro que um dos trabalhos que eu consegui era numa praia e eu fazia tudo. Limpava, atendia e à noite ainda ia para um bar que eles faziam música ao vivo. Muitas vezes até caixa de cerveja eu levantava para botar no caminhão. Meus patrões me deram então um quartinho para dormir no fundo do comércio na praia e à noite eu ficava lá. E para mim, nossa, aquilo estava maravilhoso, pois era a minha primeira casa. Eles me pagavam R$ 300 na época e mais a casa e eu comia lá. Então eu pensei, estou estabilizada. Então eu fui na promotoria e disse que agora eu tinha uma casa, um trabalho e eu queria minha filha. E eles disseram, que bom, mas temos que ir lá ver sua casa. E justamente, né? E foram e disseram, não, Alice, aqui não tem condições de você trazer sua filha. Na época, gente, eu não entendia, hoje eu entendo. Graças a Deus não me entregaram minha filha, pois só poucos dias depois meu patrão veio, me jogou no chão com força e vocês já imaginam o que ele fez, né? E eu fui embora de lá sem rumo. Sem conseguir logo o trabalho, nenhum trabalho rápido, sabe? Lembrei então da senhora do primeiro abrigo que me levava na casa dela nos finais de semana, Dona Mercedes. Procurei ela e contei que eu estava na rua e sozinha. Me deixaram um tempo lá na casa dela, mas todos os dias falava da minha filha. Dizia que o abrigo dos italianos mandaram ela de volta para a primeira casa de passagem, que foi o abrigo do governo. Então, a filha dela já não estava mais ali nos italianos, já estava no abrigo do governo novamente. E ela dizia que a minha filha chorava, vivia tristinha. E ela falava coisas para mim, Dani, que acabava comigo. Então essa senhora disse, Alice, por que você não me dá a guarda da sua filha? Eu fico responsável por ela e a gente mora aqui todo mundo junto. E ali, naquela proposta, eu falei, nossa, é a única chance que eu tenho de ficar perto da minha filha. Então nós fomos na promotoria e por ela trabalhar no abrigo, foi tudo muito rápido o processo e eu fiquei muito feliz. Mal eu sabia onde eu estava me metendo. Nos primeiros tempos foi tudo tranquilo. Depois ela começou a dizer que minha filha não podia me chamar de mãe e não podia dormir comigo. Tinha que chamar ela de mãe. Até que um dia ela chegou do abrigo e disse que as autoridades tinham dito que era melhor eu sair da casa dela pelo bem da minha filha, para minha filha não ter vínculos comigo, e sim com a família adotiva, né? Já que ela tinha dado a guarda para a família. Gente, mais um trauma na minha vida e mais uma despedida. Naquele dia eu andei pelas ruas chorando como uma louca. Eu só queria morrer. Nada tinha mais sentido. Eu não tinha entendido que aquela mulher tinha me usado para conseguir a minha filha. Só que eu não tinha coragem de fazer nada contra mim, pois se eu fizesse, ela ia ter vencido e minha filha ia ficar sem mim, né? Vocês entenderam, né? O que ela pensou em fazer. Então eu saí dali e fui embora. Algumas vezes eu ia visitar minha filha, mas ela não deixava. Ela não deixava nem eu entrar na casa. Era só do portão. Lembro que a minha filha ficava chorando quando eu saía. Gente, aquilo era uma crueldade com nós duas, então parei de ir lá. Conheci uma moça e fui dividir um kitnet com ela. Passei tantas coisas que eu nem sei como eu superei. Mas com 18 anos, sem estudo, sem casa, eu não tinha nem o que fazer. Meu único jeito era tentar sobreviver. Eu estava morando com essa colega e o dono da casa criou uma obsessão por mim. Me seguia, gente. Ele ia bater na porta, mas ele era casado. Mesmo que eu nunca dei nenhum tipo de conversa ou moral para ele. Um dia eu estava voltando de uma faxina, a mulher dele estava na minha porta me esperando com um facão. Disse que se eu voltasse ali, ela me mataria. E eu saí dali novamente sem rumo. Fiquei numa praça, sem saber para onde ir. Eu não podia voltar lá onde ela estava morando com a amiga, pois essa mulher ia me matar. Então chegou perto de mim um africano, jovem. Ele não falava português, mas a gente conseguiu se entender. Bom, eu não queria dormir na rua, então eu fiquei alguns meses com ele. Em troca, eu fazia as coisas de casa e dormia com ele, com preservativo.
Mas ela foi, tipo, dormia com ele, ela não era namorada dele, transava lá com ele, vocês entenderam, né? Fazia as coisas de casa em troca de moradia. Bom, tinha uma coisa estranha. Toda vez que ele saía, eu ficava trancada em casa. E ele trazia sempre a comida de fora. Um dia ele trouxe um suco e o jantar. E eu não lembro de mais nada. Lembro que eu acordei à noite nua e quando levantei, me segurando na parede meio tonta, eu vi o esperma descendo na minha perna. Então eu vi que ele tinha feito coisas comigo sem camisinha, né? Dias depois chegaram os russos e vi ele falando inglês e conversando. Então esse africano veio com uma história que ele ia me levar para a Europa. Que ia me vender para umas pessoas, mas depois ele me pegava de volta. E foi ali que eu comecei a ter medo dele. E um dos vacilos dele eu fugi e fui na polícia. Contei a história, foram pegar ele e ele ficou preso. E foi o último lugar que eu vi. Ele falou para o delegado que eu estava grávida e eu falei que era mentira. Ele fez tudo calculado. Os dias se passaram e eu ali sem rumo. Eu fiquei morrendo de medo desse africano. Então eu fui passar uns dias no interior, na casa de uma conselheira que tinha me levado para São Luís, no Maranhão, e que eu já tinha morado com ela. Ela me acolheu de volta, eu ajudava ela com a mãe dela, arrumei um emprego, mas eu chorava todos os dias lembrando da minha filha, que tinha ficado em outra cidade. Foi um momento muito difícil da minha vida, Dani, e ali eu comecei a ver coisas. À noite eu sentava na cozinha e chorava de soluçar pensando na minha filha. Gente, não tem luto pior do que perder um filho vivo. Porque a gente não encontra consolo, não é natural. Um dia eu chorei tanto que eu olhei para cima e vi uns anjos. Vi uma luz forte, mas eu não vi rosto, só vultos. E esses anjos me acalmaram e me diziam que tudo ia ficar bem. Eu não sei se foi meu cérebro que criou aquilo ou se foi real. Mas foi a única forma que eu aguentei, né, parar de chorar. Então ela meio que ficou confortável com aquilo. Tipo, parecia que os anjos estavam ali realmente para protegê-la, sabe? Mas meus dias de luto continuavam. Eu estava longe da minha filha e ninguém falava em me ajudar. Bom, a maioria das pessoas falava: Alice, esquece a sua filha pro bem dela. Alguns meses depois, por eu ser muito magrinha, minha barriga estourou. Eu estava no 7º mês de gravidez. Gente, eu engravidei do africano. A conselheira justamente pediu para mim sair da casa dela e me virar, porque não queria ninguém grávida lá. E fui ficar com a filha dela, que morava ao lado. Logo chegou a hora do parto e quando eu saí do hospital, gente, não tinha ninguém comigo. No hospital me deram umas fraldas e umas coisas. Peguei um ônibus apenas... Eu tinha acabado de ter um bebê sozinha. E fui para casa da moça, filha daquela senhora. E lá os vizinhos todos me ajudaram. Cada um me deu uma coisinha. Eram pessoas simples e humildes, mas todo mundo ajudou um pouco. Com 20 dias de resguardo, eu já fazia as coisas em casa para ajudar a pagar de alguma forma, né? E o marido da mulher começou a me olhar estranho e se insinuar para mim. Então, antes de eu ter problema, peguei minha filha e fui para o terminal de ônibus no centro. Acho que eu fiquei com medo de perder a minha outra filha também. Sem saber o que fazer, fiquei lá sentada com a minha filha no colo. A polícia chegou e me levaram e depois me botaram em uma casa para mulheres vítimas de violência. Passei 5 meses nesse novo abrigo. Fiz curso de costura. Eu estava gostando, estava bem. Até que um dia o conselho tutelar levou minha filha. Eu e minha filha no conselho. Chegando lá, tinha uns oficiais e disseram: Alice, vamos levar tua filha para um lugar seguro. E pela primeira vez eu tive coragem de reagir. Eu disse que não. Disse que ninguém ia tirar minha filha de mim. Então arrancaram ela à força. E, gente, eu gritava, eu chorava. E levaram a minha filha. As conselheiras, comovidas com a cena, me deram água e explicaram que não tinha outra opção. Viram que fiquei ali mesmo, sem saber o que fazer, e pediram para eu ficar em uma delegacia que tinha ali perto e aguardassem elas a voltar. Fiquei umas horas na delegacia, pensei que elas nem voltariam. Com pena de mim, elas voltaram e pagaram uma pousada para eu passar a noite.
Dani, eu fiquei ali sozinha naquela pousada, a minha cabeça rodava, eu gritava, eu não chorava, eu gritava, eu me tremia. E ali eu conheci o verdadeiro sentido do inferno na terra uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez a noite parecia eterna, gente. No outro dia as conselheiras vieram e me levaram e disseram que tinha uma senhora que se chamava Felicidade, que ia me acolher, que para eu não ficar na rua. Cheguei na casa de Felicidade em choque. Eu não conseguia nem falar. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Conversamos sobre tudo e eu fiquei lá com ela. Tinha uma outra menina adotada e os filhos dela. Alguns dias depois, vendo minha tristeza, Felicidade pediu ao conselho para trazer minha filha, que ela se responsabilizava. E ali eu passei o primeiro ano da vida da minha segunda filha. Tava indo tudo bem, mas Felicidade me explicou que era hora de eu começar a ver um lugar para mim. Viver com a minha filha, pois aquela ajuda ali era temporária. Ela não podia ficar sustentando mais a gente. Ela estava doente. Eu fui atrás de alguns trabalhos, mas a maioria era de doméstica, pagava pouco. E depois eu pensava, meu Deus, quem vai ficar com a minha filha? Então conversei com Felicidade e pedi um tempo para eu me estruturar. Foi aí que eu conheci um francês. Esse francês ficava numa praça fazendo desenhos e me contou que eu teria uma forma de fazer dinheiro rápido para pegar minha filha. E me contou histórias maravilhosas de como era a vida fora do Brasil. Falei com Felicidade e pedi para ela ficar com a minha filha até eu conseguir trabalhar fora e voltar e comprar uma casa, e ela concordou. Ali foi uma escolha minha e esse peso eu carrego para sempre. Mas eu não podia mais morar na Felicidade, eu precisava ter meu canto, eu precisava ter as minhas filhas de volta. E naquele momento eu achei que aquela seria a melhor escolha. Então, sem dinheiro, sem nada, eu conheci umas meninas que faziam a vida. E me disseram, vamos para Fortaleza. Quando você fizer seu primeiro trabalho, você devolve a passagem pra gente. E fomos. Assim que eu cheguei, eu menstruei, fiquei doente e só fui poder sair 3 dias depois. Fui na feira com elas, comprei um vestido de bolinha e fui para a rua do cabaré. Então apareceu meu primeiro cliente, um homem muito mais velho. Eu nunca tinha feito aquilo, gente, então falei com as meninas que eu tava com medo. Aí elas disseram, cobra R$500. R$500 naquela época era muito dinheiro. E quando eu falei R$500... Ah, tá. Ela falou assim, cobra R$500, porque ele não vai aceitar e vai embora. Então, né... Aí ela falou assim, só que quando eu falei R$500, ele aceitou. Gente, R$500 era o que eu ganhava praticamente um mês de trabalho. Eu não tinha como recusar. Então eu fui com ele pro hotel, ele me deu bebida e percebeu que eu nunca tinha feito aquilo. Pediu pra eu ficar à noite e no outro dia disse que eu não era feita para aquilo, pois eu não tinha jeito para aquela vida. E disse, Alice, fica aqui comigo, as férias. Bom, Dani, o nome dele era Anjo. Aí ela bota o nome dele real aqui pra mim, mas eu não vou falar, né? Gente, e o nome, assim, por que ela quis dizer isso? Porque o nome dele é Anjo, mas o nome dele tem algo a ver com anjo também, tá? O nome real. Aí ela disse, Dani, só pode ter a mão de Deus aí, porque Deus mandou primeiro Dona Felicidade e depois o anjo. Bom, gente, ela me mandou foto de tudo, tá? Eu não vou mostrar aqui porque eu não posso mostrar, mas tem foto de tudo aqui. Eu fui trocar a bateria da câmera, eu falei, deixa eu olhar as fotos dela de novo. Gente, tem umas fotos ali que ela parece uma criança com a filhinha dela. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Naquela noite seria o meu primeiro programa da minha vida. Era tudo ou nada. Eu não tinha mais nada para perder. Aliás, eu não tinha nada a perder. Naquele ponto da minha vida, mais nada. Bom, eu estava no auge dos meus 18 anos. Agora eu teria que tomar decisões difíceis, mas também eu não queria que demorasse tanto. Eu queria ter as minhas filhas de volta. Eu sonhava, eu e elas, uma casinha simples, mas nós 3 juntas. Mas claro, toda ação tem uma reação. Passei as férias com aquele moço estrangeiro, muito mais velho que eu. Eu tinha até vergonha de sair com ele, ficar com ele. Mas no Nordeste do Brasil, na zona turística, aquilo é normal. Homens muito mais velhos com meninas.
Ele me tratava muito bem. Todos os dias ele me dava o valor do dia e me enchia de presentes. Me tratava com carinho e com educação. E me dava presentes e foi comigo até a casa que eu estava com as outras meninas e pagou a minha dívida com as meninas. Eu nunca tinha sido tratada por alguém como fui por ele. Então ele me fez a proposta de ir para a Itália. Me disse: eu não tenho dinheiro, eu não sou rico. Na Itália eu não vou poder te dar dinheiro como aqui, mas se você quiser ir comigo eu te levo. Era eu ficar numa kitnet com 6 meninas e encarar, né, a prostituição no Brasil, ou ir com ele para a Europa e tentar uma vida lá. Falei com as meninas e todas disseram: mulher, tu é nova, vai curtir tua vida. Fica com homem velho não, vai perder sua juventude com ele. E ele era bem mais velho, tá, gente? Eu vi a foto aqui. Até falaram que ele ia me sequestrar e nunca mais eu voltaria ao Brasil. Mas eu não queria ter que ficar à noite com vários homens. Eu não sei nem se eu teria conseguido. Então eu decidi ir embora com ele. Tirei o passaporte e fui. Cheguei na Itália, ele me conseguiu logo um trabalho e sempre muito carinhoso. Algumas vezes eu tentava falar com ele da minha vida e das minhas filhas, mas ele não dava atenção, ele cortava o assunto. Eu fui ficando com ele na Itália, mas minha cabeça no Brasil com as minhas filhas. Um dia ele me levou em Paris. Eu fui tomar um banho e quando saí do banheiro ele tinha aberto a janela de frente à Torre Eiffel. E na cama tinha um vestido e um anel, e ele me pediu em casamento. Hoje eu sei que aquele momento foi o único da minha vida. Foi o único, né? Mas na época eu era jovem demais para entender aquilo. Que algumas coisas da vida são únicas e algumas chances da vida a gente só tem uma vez. Aquela era a minha chance de ser feliz e ter uma vida tranquila. Nos casamos, viajei com ele para muitos países. Apesar dele ser pobre, me proporcionou uma vida de princesa. E cada dia mais eu ia me apegando e gostando dele. A mãe dele não me aceitou muito bem. Até me perguntou se eu queria ir embora. Ela era uma senhora fina e elegante, mas bem fria. Mas com tudo que eu tinha passado, gente, aquilo era nada. Os dias foram passando, os meses, enfim, 1 ano que eu estava na Itália. Eu estava bem, eu tinha uma vida boa. Apenas alguns episódios que eu sentava na varanda e chorava. E em algumas coisas eu tinha uns apagões de memória. Eu não conseguia lembrar por algum instante, sabe? Coisas que aconteceram comigo, mas depois voltava ao normal. Eu comecei a beber álcool para fazer meus dias mais leves e fingir que eu era alegre. Mais um vazio dentro de mim que não passava. Eu queria muito aquela vida para minhas filhas também, afinal, aquele era o motivo de eu ter deixado elas. Então eu tomei a pior decisão da minha vida. Um dia eu liguei para o meu marido chorando, ele estava no trabalho e eu disse: eu quero as minhas filhas aqui comigo. E ele disse: eu casei com você, Alice, não com as suas filhas. Aquilo me doeu tanto, gente, ao ponto que eu organizei, arrumei uma mala escondida, peguei um dinheiro que eu tinha, comprei uma passagem para o Brasil escondida e um dia ele estava no trabalho e simplesmente fugi. Fui para o aeroporto, quando ele me ligou eu já estava em Milão. Eu ia esperar a noite toda, então ele foi ao meu encontro. Ele me levou num hotel e conversou e me convenceu a dar uma chance no nosso casamento. Ele disse que eu podia ir ao Brasil ver minhas filhas e ver o que podia ser feito, que ele ia me ajudar. Então eu fui para Fortaleza e depois no Maranhão. Dessa vez, quando cheguei no Maranhão, a mãe de criação da minha primeira filha, a que me enganou, me recebeu muito bem. Claro, né? Eu sempre dava dinheiro para ter o direito, né, de ver a minha filha, tá? Ah, tá. Peraí. Quando ela tava lá no hotel com o gringo, o italiano, ele dava dinheiro para ela, aí ela mandava dinheiro para essa mulher e a mulher deixava ela ver a filha dela. Daí, minha filha nessa época já falava e me dizia que eles falavam que ela não podia ficar comigo. Dizia que eu tinha abandonado ela e que eu ia fazer mal para ela. Eu engolia tudo calada para não perder o direito de vê-la, mas era difícil. Eu percebia que as visitas para minha filha eram mais traumáticas para ela do que para mim. Mas era mais forte que eu. Eu precisava vê-la.
Então todo mês eu enviava dinheiro lá da Itália e fui no tribunal ver como reverter a guarda. Foi aí que o tribunal me disse que a guarda era irreversível. Foi um golpe para mim, mas eu ainda tinha outra filha que estava com Felicidade. Essa eu não tinha dado a guarda, mas eu tinha deixado com Felicidade para ir para a Itália. Para ir para a Itália não, para ir para Fortaleza, né? Mas aí depois que ela foi para a Itália. Toda vez era horrível, eu tinha que ir em tribunais, me tratavam como eu não, sei lá, como eu não deveria estar ali, sabe? Eles achavam que minhas filhas estavam melhor com as mães adotivas do que comigo. E até que um dia, uma pessoa do tribunal disse para mim o seguinte: deixa suas filhas em paz, elas estão bem, elas têm a família delas, elas estudam, elas têm a vida delas. E ali me deu um clique, eu sabia que aquilo tudo era verdade. Elas já tinham um vínculo com aquelas pessoas. E naquele dia eu chorei muito. Eu senti que a minha vida não tinha mais sentido nenhum. Fui para Fortaleza, fui numa igreja e orei. Eu entendi que talvez eu deveria só participar da vida delas como uma visita, sei lá, 1 ou 2 vezes ao ano. E eu podia acompanhar de longe, porque se eu brigasse com as famílias, nem isso elas me deixariam ver mais. Infelizmente, meu passado era de uma menina que viveu de abrigo em abrigo, sem casa. Nessa época eu não tinha a mínima condição de cuidar delas, e ninguém acreditava que em 1 ano eu tinha mudado de vida, pois agora realmente eu tinha uma vida estável. A Felicidade, a mãe da minha segunda filha, ela cortou completamente meu contato com a minha filha. A justiça disse que eu tinha que provar que eu tinha estabilidade no Brasil, não na Itália. E foi aí que eu tomei outra decisão ruim. Eu só pensava em recuperar minhas filhas. Foi quando convenci meu marido a ir embora comigo para o Brasil. Para mim convencer a justiça que agora eu tinha uma vida estável. Dani, que decisão infeliz. Levei ele para conhecer o Maranhão, mas ele não gostou, então decidimos morar em Fortaleza. Era bem perto de São Luís, eu podia sempre estar no tribunal e, finalmente ver a vitória. Mas, infelizmente, naquela época, Fortaleza era um lugar cheio de prostituição e mulheres atrás de estrangeiro. Então começou as traições, os dramas no casamento. Passei por muita coisa que nem é o caso agora. Se agravou muito quando eu soube que meu marido tinha começado a sair com vários tipos de mulher. Eu fiquei com medo e nosso fim começou. Eu tinha medo de pegar uma doença, eu era nova, eu tinha minhas filhas, e eu pensava, meu Deus, já pensou se esse homem pega uma doença e passa para mim? Então começamos o processo de separação. Mas naquele ponto eu já tinha comprado uma casa no Brasil. Eu já tinha aberto um salão de beleza. O processo de separação ia ser longo e rigoroso, mas eu pelo menos não ia ficar desamparada. Enquanto isso, a luta dos tribunais do Maranhão me dava cada vez menos esperança. Até que um dia o juiz deu tudo por encerrado e eu não podia mais ter as minhas 2 filhas de volta. Então eu comecei a viver em Fortaleza como se eu nunca tivesse tido uma vida no passado. Eu falava para todo mundo que eu era órfã e nunca falei para ninguém que eu tinha 2 filhas. Até pessoas próximas a mim não sabiam. Eu deixei o passado para lá e fui viver minha vida nova. Eu tentava ficar de pé, sabe? As visitas à minha filha, à medida que ela crescia, foram ficando cada vez mais escassas. Até porque agora minha filha entendia e eu via que ela sofria muito. Então ela perdeu, mas ela continuou tentando ver as meninas, né? A mãe da minha primeira filha construiu uma casa muito bonita e mudou de condições, né? Depois de anos eu soube que o governo dava dinheiro para ela por ela ter a guarda da minha filha também. Então eu passei a viver como se fosse uma pessoa horrível. Gente, quando ela comprou, que ela vai com o italiano pro Brasil e eles compram uma casa no Brasil e depois essa casa aí acaba ficando pra ela na separação, tá? Ela falou que ela fez o quarto das meninas e sempre manteve o quartinho delas decorado lá na casa dela.
E eu comecei a perguntar para Deus que talvez ele tivesse um propósito para minha vida. Por que que eu tinha que sofrer tanto? Eu já tinha perdido a minha família, já tinha perdido as minhas filhas. Talvez era por eu ser uma lutadora, sei lá, mas, né? O meu consolo era acreditar que um dia alguém ia se inspirar e ter força para viver o que eu vivi. Mas como foi a vida real, não era um conto de fadas. E às vezes nem fantasia supera a realidade. Um belo dia eu peguei meu marido com a minha melhor amiga. Então larguei tudo e decidi voltar para a Itália. Eu tinha 1.000 euros. Larguei aquela casa que ele tinha comprado, a empresa, o que era o salão de beleza dela, e fui embora. Então, ele compra aquela casa para eles, né? Eles já estavam ali se separando, em processo ali de separação. Ele pega com a melhor amiga e ela que resolve deixar tudo para trás e vai embora. Eu só queria fugir. Nada do que eu tinha sonhado aconteceu. Então eu precisava ir embora de Fortaleza, senão eu ia enlouquecer. Fui eu e uma colega, alugamos um quarto em Milão, pois casa lá é muito caro. Então o dono da casa era um charmoso italiano do sul. Naquele momento ele entrou como um amigo na minha vida. Em um momento que eu queria começar tudo mais uma vez. Ai, Dani, como eu era ingênua, pois vivendo anos em um abrigo eu não tinha nem noção como as pessoas eram ruins. Eu só pensava que minha mãe era ruim no mundo. Mas claro, né, a culpa foi minha. Então entrou um narcisista que por causa dele eu perdi metade do meu patrimônio. Eu não vou falar tudo que eu passei com ele, pois o foco desse e-mail é minhas filhas, mas foram 6 anos de inferno na Itália com ele. Quando eu me separei do meu marido e fui para a Itália, eu estava grávida. Mas quando o narcisista percebeu que eu tinha uma certa condição no Brasil, ele fez um jogo pesado comigo. Quando eu descobri a gravidez, eu morava na casa dele na Itália e já tínhamos um certo envolvimento. E ele disse que queria uma família e que ia assumir minha filha independente de ser dele ou não. Eu disse que não, que íamos nos relacionar, mas meu marido ia saber de fato, e de fato soube, né, que ele ia ter uma filha. Então, ela chega em Milão grávida, né? No dia do parto, gente, esse narcisista, vou dar o nome dele de Pedro. Enquanto eu estava tendo bebê, ele registrou a minha criança sem eu saber e concordar. E quando eu vi, ele já tinha feito isso. E assim nasceu a minha terceira e última filha. Ele mudou tanto, fez uma tortura psicológica grande comigo, me trancava, me vigiava, me fazia ameaças. Dizia que só ia voltar ao Brasil com a minha filha se eu vendesse o que eu tinha no Brasil e comprasse uma casa para ele na Itália. E eu vivi 6 anos na Itália com essas, como é que fala? Chantagens dele. Porque, gente, quando ela vai pra Itália, ela tá grávida do marido lá italiano, que nessa época ele ficou em Fortaleza, né? E eles tinham bens nessa época no Brasil. Ela tinha um salão de beleza, eles tinham uma casa já muito boa, ela falou, no Brasil. E quando esse cara soube, o que ele fez? Ele foi na Europa, gente, acho que no Brasil também, né? Ele chegou na maternidade com ela, vou lá registrar a bebê. E ele pega e registra o nome dele. Então ele começa a chantagear essa menina. Gente, aí a gente tem que ver vários fatores aqui, tá? Que ela foi criada num abrigo, o histórico que ela tem familiar, esse problema aí que ela teve com as filhas. Então, assim, não seria talvez uma menina que foi criada numa família e chegou na Itália e fizeram essa sacanagem com ela. A gente tem que ver tudo ali o que ela passou para entender, né, como que chegou nesse ponto aqui. Bom, foi quando eu pedi ajuda ao consulado sobre a lei de Haia. Eu jamais voltaria a viver no Brasil com a minha filha sem autorização dele. Enquanto isso, meu marido se divertia, o ex-marido, né? Se divertia, viajava e vivia a vida dele em Fortaleza com várias mulheres. Eu nem pensava em morrer, porque se eu fizesse isso, eu ia deixar mais uma filha para trás. Mas Deus mais uma vez interviu. Como eu não podia trabalhar, nem ter amigos, nem nada, o único contato que eu tinha era o meu marido no Brasil.
pois devido aos bens ser no meu nome no Brasil, ele me mandava dinheiro dos aluguéis que a gente tinha de outras casinhas que ele comprou lá e alugava. Então o marido dela, nesse ponto, foi bem honesto assim com ela, né? Eu tô falando marido, que é o que tava em Fortaleza, tá, gente? E ela falou que esse dinheiro ajudava ela a pagar o aluguel da casa na Itália. Mas, gente, eu dava para Pedro dinheiro para ele pagar o aluguel e ele gastava em outras coisas e eu não sabia. Bom, nessa época, ela falou que chegou a pesar 100 quilos. Ela falou que engordou. Entrou numa de comer, né? E ela, na cabeça dela, ela engordava para não ter mais relações com Pedro. Ele não procurar mais ela, pois ele não gostava de mulher gorda. Então ela começou a não fazer o cabelo, a não fazer mais nada em casa, a comer bastante, né? Porque queria que ela ficasse feia pro cara não procurar ela mais. Bom, e assim ela falou que ele foi cansando dela. E aí veio a notícia do Brasil. A família da minha primeira filha não queria mais ficar com ela. Agora ela tinha 11 anos e mandaram eu buscá-la. Eu fui muito feliz, mas devido ao momento que eu estava vivendo com Pedro, narcisista, era um momento assim que eu estava bem nervosa por tudo que estava acontecendo, né? Então eu falei para Pedro o seguinte: Pedro, a justiça mandou eu buscar minha filha. E ele tinha muito medo da justiça. Então fomos. Na volta passei uns dias e parei em Orlando com a minha filha. E finalmente fomos para a Itália. E agora eu tinha a minha filha caçula e a mais velha comigo. Mas era um momento tão difícil que eu estava passando, mas em nenhum momento deixei minha filha perceber o que estava acontecendo. Deus é bom. E como eu tinha cansado o Pedro, era mais de um ano sem ter nada com ele, né? Eu gorda, largada. Ele tinha parado de pagar o aluguel da casa que a gente morava e a justiça acabou nos botando para fora. Um mês depois que minha filha chegou, eu fui despejada. Finalmente tivemos que voltar para o Brasil. Então Pedro autorizou, pois agora, além de eu ter 2 filhas, eu estar feia e sem casa, eu tinha feito ele acreditar que meu marido no Brasil tinha vendido tudo e não tinha me dado nada. E eu consegui me salvar desse cara. Voltamos para o Brasil, mas claro, era uma mudança grande. Depois de 6 anos presa dentro de casa, quase eu não saía, né, para me relacionar. Eu nem mais sabia viver uma vida normal. Foi difícil esse retorno para o Brasil. Eu tinha uma filha adolescente agora. E eu estava atravessando um momento difícil. Nós duas tínhamos muitos traumas, várias ideias de torcida ao meu respeito ela tinha. 2 meses depois que eu estava no Brasil, meu marido adoeceu. Foram 7 paradas cardíacas e 1 ano e meio de internações, entre internações, UTI, hospital, leito, né, casa, e ela cuidando dele. Então ela falou assim que ela ficou sem tempo até de cuidar das filhas, que ela era sozinha. Mas ela fazia o que ela podia. Uma das paradas cardíacas dele foi na minha frente e eu chorei muito. Ali eu entendi, Dani, que tudo que aquele homem tinha... Que aquele homem ali, ele tinha sido a única pessoa que realmente tinha cuidado de mim na vida. E que eu ia sentir muita falta dele. E ali eu fiquei com muito medo de perder meu marido. Eu não queria que ele fosse embora. Mas ele sempre voltava da UTI e eu ficava muito feliz. E ele falava para mim: Alice, eu não quero morrer. Um dia ele me disse: Alice, eu não podia te impedir de ir quando você voltou para a Itália. Você era muito nova e nada que eu dissesse ia adiantar. Você tinha que viver suas experiências e você viveu para amadurecer. Depois ele me disse que ele tinha feito um testamento. E esse testamento ele tinha deixado algumas coisas para minha ex-melhor amiga, que foi a que ele começou a ter um caso quando a Alice foi embora, né? Mas ele queria desfazer esse testamento. E assim foi feito.
Nos aproximamos muito durante a doença dele. Eu amei ele até o último dia de vida. Eu fazia de tudo para ele ficar confortável. Os médicos mandaram ele morrer em casa. Ele passou 5 meses em casa. Eu fiz terapia, eu pedia comida para ele no restaurante, levava ele para passear de cadeira de rodas. Devido às vezes que ele foi na UTI, ele perdeu a audição e ele não podia falar, pois ele vivia com um traco no pescoço. Ali também foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Teria tantas coisas que eu aprendi naquele período que eu gostaria de escrever, mas eu acho que esse e-mail ia ficar enorme. Perto do Natal de 2018, um dia antes dele morrer, eu estava fazendo uma árvore de Natal. Ele me olhou deitado na cama e ali eu entendi que era a nossa despedida. Eu vou chorar. Mas ele estava em paz. E ele me disse: Alice, obrigado. Dani, eu tô chorando escrevendo esse e-mail, porque quem tinha que ter dito obrigado pra ele sou eu. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado esse homem no meu caminho. Eu só queria ter conhecido ele em outro momento, em outra circunstância. Eu tenho certeza que tudo teria sido diferente. Mas aquele 1 ano e meio, Dani, eu comprei ele de todas as formas que eu pude. Eu mostrei todo o carinho que eu podia ter por ele, né? Aí ela falou: eu tô te mandando umas fotos assim, aí você pode comentar com as meninas. Mas você pode ver pelas fotos o quanto ele foi amado. E eu agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de consertar as coisas nos últimos momentos de vida dele. Eu te digo, ele morreu se sentindo amado e grato. Eu tenho certeza disso. Ai, gente, que triste a vida dessa menina. Eu enterrei ele e a vida continuou. Veio a Covid, né? E ficamos em casa, presas. Foi quando eu me conectei com a minha filha. Foi quando eu comecei a participar da vida dela. Foi quando eu comecei a dar amor e carinho. A gente via filmes juntas, passeava. Eu vivia momentos mágicos e magníficos. Fiquei do lado dela quando ela mais precisou, na fase mais difícil da vida dela. Eu sei que do meu jeito torto de ser mãe, mas eu amei. E amei ela com todas as minhas forças. Ela cresceu uma bela mulher, forte, estudiosa. E eu tenho tanto orgulho dela. O mesmo aconteceu com a minha filha do meio. Com 11 anos me chamaram para buscá-la na casa de felicidade, mas foi tarde demais. Essa minha filha já estava envolvida com drogas e ela teve o primeiro filho dela com 11 anos de idade. Eu trouxe ela também para Fortaleza, lutei, internei em clínicas, ajudei com o emprego, dei uma casa, paguei para ela, mas ela fugia. Infelizmente, ela só morou comigo por 7 horas e fugiu. Mas eu sempre tentei manter contato. Por eu não ter tido como fazer visitas para ela, pois eu também não podia, né, na época, ela acabou não criando nenhum vínculo comigo. Hoje a gente se fala, mas eu ajudo quando eu posso. Ela é linda, Dani, parece... Gente, ela é linda mesmo. Ela mandou as fotos dessa filha dela. Muito bonita, muito, parece uma índia. Bom, infelizmente ela não me vê como mãe, justamente. Não poderia ser diferente, né? Ela vive nas ruas, na droga. E eu tento não pensar tanto assim pra eu não ficar louca. Mas eu tenho fé que um dia eu vou ter um final feliz com ela também. A minha filha mais velha se casou e teve uma bebê linda. Ela tá estudando e trabalha num banco. E hoje eu moro com a mais nova, de 13 anos. E estamos aqui na Itália novamente, eu e ela. Eu desisti de ter uma relação, até para proteger ela. Voltei a estudar e ter uma estabilidade boa, graças a Deus. E a minha filha caçula é muito apegada comigo, é uma menina maravilhosa. Depois de 20 anos eu reencontrei minha mãe, mas infelizmente também não foi como conto de fadas. Bom, hoje eu vivo de aluguel.
em uma das casas do diretor do último abrigo que eu morei. Aquele que me botou pra fora lá no Brasil quando eu tinha 18 anos. E hoje eu ajudo ele. Mas isso é uma história para um outro e-mail. Mas eu quero deixar uma mensagem para suas seguidoras. Ela falou que ia deixar uma mensagem para vocês, para nossas seguidoras aqui, que é sobre a felicidade, gente. Que é sempre bom a gente saber recomeçar. Não importa quantas vezes forem necessário, sempre recomecem. Olha, eu tô muito assim... eu queria muito que eu pudesse botar as fotos dela aqui. Eu vou pedir a ela, vamos ver se ela responder. Eu vi um reels que ela fez agora, ela no lixão e depois ela numa business class, tipo, como a vida dela mudou, ela quis mostrar, né, que como a vida dela mudou, né, ela em vários lugares também com ele, na Europa, e depois de tudo que essa menina passou. E gente, cara, sério, esse homem foi um anjo na vida dela. Ele era bem mais velho que ela, tá, gente? Eu vou botar assim que ele era uns 40 anos mais velho que ela, tá? Mas não interessa, foi o homem que pegou na mão dela. Ela nunca teve ajuda de ninguém. Uma menina que viveu na rua, cara. Vocês imaginam o que essa menina deve ter passado daqui pra lá, de lá pra cá, né? E... sabe... eu entendo, assim, né, as filhas dela que ficaram lá, mas e essas famílias? Simplesmente, depois de 11 anos, toma as meninas de volta. Claro que para ela foi ótimo, porque é o que ela queria mesmo, estar com as filhas dela, mas, assim, eu imagino o quanto também isso mexeu com a cabeça das meninas, né, o quanto tudo isso mexeu. Que sorte que a mais velha tá com ela hoje, ela mandou foto, a menina tá super bem, a mais nova também. Mas a do meio, né, deve ter pego todos esses traumas aí, tudo que aconteceu. Gente, eu não sei nem o que falar dessa história dela, sério, porque assim... é Deus que colocou esse... assim, eu sei que ela tava ali, né, nas ruas, se prostituindo, mas Deus colocou esse homem na vida dessa menina, não tem outra explicação, né, não tem. Ele tirou ela da lama, né? Ele fez por ela ali o que ninguém fez, tá? Tem a primeira parte da história dela, eu quero muito que vocês vejam, tá? E vejam essa aqui também. São distintas partes dela, ela conta uma fase da vida dela e aqui é outra fase da vida dela. Mas se vocês quiserem, o link tá aí embaixo, eu tenho certeza que alguém já colocou, eu mostrei aqui no começo, né? A história dela. E deixa eu ver aqui, até mostrar de novo a vocês. Para vocês irem lá, que é essa aqui, ó. Como foi viver... bota aí no search do YouTube que vocês acham, ó. Como foi viver num abrigo. Aí. Esse vídeo é de 3 anos atrás. Ele saiu no dia 28 de dezembro de 2021, ó. Vamos ver se dessa... ela falou que dessa vez ela vai ver o vídeo. Vamos esperar. Bom, gente, nem sei o que falar, tô até tonta com a história dela. Mas muito obrigada, Alice, por dividir com a gente a sua história. Sabe por quê? Primeiro que você deixa uma frase muito forte no final. Não importa quantas vezes, não desistam. O mundo pode estar acabando, né? Não desistam, meninas. Tentem quantas vezes vocês precisarem. Recomecem quantas vezes vocês precisarem recomeçar. Eu perdi até as contas de quantas vezes eu recomecei nessa vida. Só que eu não tive uma vida tão trágica quanto a dela. Mas eu recomecei muitas vezes a minha vida. Eu tenho certeza que muitas de vocês também. E eu acho que você deixa uma mensagem muito forte nesse vídeo pra gente, sabe? A não deixar a gente desistir. Enquanto tem esperança, gente, enquanto a gente tem força, né? A gente pode mudar sim os nossos caminhos. E seu caminho pode estar de repente assim, naquele último suspiro. Você pode estar aí hoje pensando, Dani, pra mim não tem mais jeito, eu já fiz de tudo. E olha só, eu tenho certeza que talvez
Você que tá aí pensando hoje que você fez de tudo, que não tem mais jeito pra sua vida, a sua vida não foi metade do que foi dessa menina. Então não percam a fé nunca. Nunca, gente. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto vocês estão aí, ó, respirando, a esperança também tá com a gente. Esperança que dias melhores vão vir. Esperança que vocês, né, sei lá, alguém aí que tá longe dos filhos vão reencontrar os filhos, né? Alguém que tá passando por um momento muito complicado. Não se entreguem. Eu sei que é muito difícil. É cansativo, nossa senhora. Ó, lutar é cansativo, gente. É muito cansativo. Por isso que tantas pessoas às vezes desistem de lutar. Mas não desistam, sabe? A vida, ela é boa. E pessoas boas existem também. Talvez você tá aí decepcionado com alguém que você tá na sua vida, falando, Dani, só tem traste na minha vida, só aparece pessoa ruim. Olha o exemplo de Alice. Olha o homem que apareceu na vida dela. Que apareceu para ajudar a mudar a vida dela. Através desse homem ela conseguiu as filhas dela de volta. Porque ela conseguiu pelo menos, né, dar um lar para as filhas dela. Ela conseguiu lutar pelas meninas, né? E Deus foi muito bom com ela também, né? De fazer com que as meninas ali voltassem ali para casa dela. Claro que deve ter sido um trauma para essas meninas serem devolvidas, vamos falar assim. Mas, gente, eu acredito muito que Deus nunca escreve errado. Hoje as meninas estão bem, estão com ela, tirando a do meio, infelizmente. Mas as meninas estão bem, estão com ela, estão vivendo uma vida que talvez nunca pensariam em ter. Eu vi a casa dela, uma boa casa, né? É isso. Que Deus abençoe vocês, abençoe a vida de vocês e que essa mensagem dela fique aí no coração de vocês. Nunca percam as esperanças. Se tiver que recomeçar, recomece quantas vezes precisar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.